Louvado seja o Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 11. E muito interessante a palavra de hoje. Eu estava em casa ontem à tarde, Deus falou o versículo claramente para mim. E eu fui atrás de desenvolvê-lo. E realmente é uma palavra de muito ensino para nós nessa noite e para as nossas gerações também, né? É um grande ensino e você vai ver junto como Deus realmente quer trazer o melhor sobre cada um de nós em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 30, versículo 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Até aí, nós vamos orar. Peça para Deus te falar sobre essa palavra nessa noite. Pai, tu falaste esta palavra, Senhor, de forma clara e audível, Pai, para mim. E que nessa noite o Senhor possa nos ensinar sobre ela. E que nós possamos aprender e discernir sobre esta palavra. Eu abençoo cada um dos presentes e todos que ouvirão essa mensagem, que sejam tocados e, em nome de Jesus, transformados por ela para a honra e glória do Senhor. Amém? Até aí. Graças a Deus. Queridos, interessante, né? O Espírito Santo falou claramente ao meu ouvido o versículo da palavra e eu já na hora, eu parei tudo, era o fim da tarde e já anotei para depois e fiquei desenvolvendo toda essa palavra. E é interessante, queridos, a direção que Deus deu a respeito dessa palavra. Você vai ver que o Senhor fala de gerações, de povos. Aqui o Senhor fala de uma fase que se refere, na verdade, à fase atual do mundo. Tanto que, depois nós veremos juntos, Paulo, ele fala absolutamente a mesma coisa que o rei Salomão falou aí no livro de Provérbios. Salomão, vocês sabem que ele foi um homem muito sábio, um homem que foi considerado o mais sábio da terra, maior que ele, só Jesus em sabedoria, porque Jesus é a própria sabedoria. E ele, na verdade, estava falando de uma geração que viria lá longe. E nós estamos vivendo essa geração. Mas hoje, queridos, estas gerações que o rei Salomão, o sábio Salomão, descreve, na verdade, hoje a psiquiatria, a psicologia, retrata e fala sobre elas. Hoje a psiquiatria, ela demonstra como um transtorno de personalidade que tem alcançado milhares e milhares de pessoas. E perceba que Salomão falou que chegaria o tempo que haveria essa geração que teria determinados comportamentos. E você vai ver que Salomão aqui, ele falou de 4 tipos de pessoas. E na psiquiatria, na verdade, oportunamente nós vamos falar sobre os 10 transtornos de personalidade que existem e atuam na Terra, que são transtornos, na verdade, psiquiátricos. Então, são transtornos de personalidade
que atingem o que? A mente, que atingem o que? A personalidade da pessoa. E é importante nós, como cristãos, sabermos disso, sabe por quê? Porque há coisas que nós julgamos como simplesmente problemas espirituais, mas existem problemas de ordem realmente psicológica, mental, emocional, que nós, como servos do Senhor, precisamos aprender. Que por isso Jesus falou, necessário é que nós nasçamos de novo. Por quê? A maioria desses transtornos de personalidade, que a psiquiatria hoje declara transtornos mentais, eles são gerados ali ou na infância ou na pré-adolescência. Então, na verdade, esses transtornos são gerados na vida de pessoas por situações que podem ser, sim, espirituais, físicas, emocionais, mas, de qualquer forma, nós precisamos entender aquilo que o Senhor está nos dizendo. Aqui, Salomão descreveu 4 transtornos. E nós vamos estar dando uma pincelada sobre eles. Hoje, essa geração que Salomão descreveu, uma geração que tem problema com paternidade. Ela amaldiçoa o pai, e perceba o quê? Ela não bendiz a mãe. E ainda não se relaciona bem com a mãe, não fala bem da mãe. O que é essa geração? Essa geração, hoje em dia, ela é chamada uma geração, pessoas que têm o transtorno de personalidade chamado borderline. Esse transtorno, queridos, ele é caracterizado por uma generalização de instabilidade. A pessoa é instável aqui, emocionalmente. A pessoa é hipersensível nos relacionamentos interpessoais dela. Ela é instável na autoimagem. Ela flutua extremamente no humor. Ela tem flutuações extremas de impulsividade. Então, hoje, a psiquiatria, ela chama de borderline, aquilo que é um transtorno de personalidade, que traz, sabe, esse padrão intenso de instabilidade de emoções. Instabilidade nos relacionamentos, na autoimagem a respeito de si mesmo, que faz a pessoa ter comportamentos impulsivos, que faz a pessoa ter oscilações bruscas de humor. Então imagina uma geração que vai amaldiçoar o próprio pai. Uma geração que não vai bendizer a própria mãe. Se o pai, se a mãe, o que acontece hoje em dia? Ainda que, é pregado no mundo, entre aspas, aquilo que é a aversão à figura masculina. Isso que o mundo prega. E o que acontece? Uma pessoa que é sadia emocionalmente, o que acontece com ela? Ainda que ela teve na vida dela figuras masculinas ruins, figuras masculinas más, ela sabe aquilo que é um ideal e ela busca o ideal. Ela sabe que existem também pessoas boas e ela também consegue enxergar o que é bom. Mas aqui fala da geração que amaldiçoa a paternidade, que é aquilo que gera um ódio na pessoa, porque ela é instável nas emoções. E a pessoa frequentemente, por enfrentar os sentimentos de abandono, de mudanças rápidas de identidade, isso leva a pessoa também a ter mudanças frequentes de objetivos, de valores, de opiniões, de carreira e até de grupos de amigos. Então as pessoas, o que nós mais vemos hoje é um trabalhar contra a figura do homem e aquilo que é, e não bendiz a própria mãe. E não também confia, não realmente reconhece qual o maior amor na terra do que o amor de uma mãe. Uma pessoa sadia, você vai ver, olha só, como Deus criou a raça humana pura. Quantas pessoas você vê que falam, a mãe abandonou, o pai abandonou, mas a pessoa está lá no coração dela e ela fala, se ela está saudável, se ela está curada, ela fala, como eu queria conhecer meu pai e minha mãe para conhecer minha história. Por quê? Porque a pessoa é uma pessoa sadia emocionalmente. Então ela não guarda ódio dentro de si.
Ainda que digam, não, mas olha, o seu pai bebia, olha, isso, seu pai fez isso, olha, sua mãe te deixou por aquilo, mas a pessoa sadia, que ela foi criada num ambiente instável, ela fala dentro do coração dela, quantos vocês já viram, né? De falarem assim, ai, como eu queria conhecer o meu verdadeiro pai e minha mãe. Não porque eu ia abandonar meu pai e minha mãe adotivo, mas para eu saber deles, porque eu amo eles. Por quê? A pessoa está curada dentro de si. Mas aquilo que sofre de um transtorno é isso. Ela amaldiçoa a paternidade, a figura masculina para ela é motivo de ódio, é motivo realmente de que nenhum homem presta. Quantos nós vemos isso, na verdade? E ainda não bendiz a mãe. E então nós vemos, queridos, que além disso, esse transtorno de borderline, ele pode mostrar reações extremas a situações simples e faz a pessoa ter dificuldades com relacionamentos, alterando entre idealização e desvalorização. O que é isso? Uma hora a pessoa idealiza aquilo que é algo inatingível. Outra hora a pessoa desvaloriza tudo. Então ela tem em mente um ideal inatingível de perfeição que não existe, que nenhum pai, nenhuma mãe vai ter, e ao mesmo tempo o quê? Ela desvaloriza o que ela tem. Isso é o quê? É um transtorno de personalidade. Idealiza, porque tinha que ser igual fulano, porque tinha que ser, se meu pai, se minha mãe, se meu marido, se minha esposa fosse desse jeito, fosse daquele jeito, e fica idealizando, mas ao mesmo tempo, porque não existe esse ideal perfeito, ela desvaloriza o que ela tem na vida dela. Como geralmente nasce esse transtorno de borderline? Ele geralmente nasce ali na infância mesmo, né? Por negligências que a pessoa passou, pela separação, de repente o pai foi embora, né? Pela perda de alguém, né? Ou por algum abuso que a pessoa sofreu, ou pode ser hereditário. Então a pessoa criou isso, o que Salomão falou, criou esse sentimento, essa marca dentro dela. E isso vai o quê? Gerar um transtorno que ela carrega por muitos e muitos anos e até por toda a vida. Esses sinais, esses sintomas que vêm sobre essa pessoa acontecerão quando? Quando ela geralmente se sente abandonada, negligenciada. Aí ela vai se encher de medo intenso, de raiva, ou ela pode ficar em pânico ou furiosa, ou quando sente que alguém cancelou algo com ela, ou até um atraso simples com a pessoa é motivo da pessoa ficar transtornada. Então essas pessoas que sofrem deste transtorno, que nós vemos aqui, elas mudam o ponto de vista que tem dos outros de forma rápida, de forma dramática. Imagina, o próprio pai, a própria mãe que a mãe, elas de repente são os que vão ser os difamadores da própria mãe. Ao próprio pai, eles desejam o mal do próprio pai. Por quê? Porque eles têm esse ponto de vista realmente alterado, e eles mudam de forma abrupta, de repente, e de uma forma dramática. Porque não é o ideal que eles pensam. Porque não é o ideal de fulano, não é como ciclano. Então essa geração é a geração que nós estamos vendo na Terra. Eles idealizam, eles exigem muito e querem compartilhar de tudo, daquilo que são das pessoas que são próximas, mas de repente, se eles acham que a pessoa não se importou o suficiente, eles ficam desiludidos, então eles se desprezam, então eles se irritam, então eles se levantam até contra os próprios pais. Imagina, quem se levanta até contra os próprios pais, o que dirá de qualquer relacionamento da terra? Não existirá. Não existirá nenhum relacionamento na terra que será bom para eles, porque não existe amor maior do que o amor de uma mãe.
Por mais que amanhã encontre, né, um homem, uma mulher, o que for, na verdade você vai ver que esse transtorno ele também é hereditário. A pessoa até passa para o filho esse mesmo sentimento e aí o quê? É um rio, na verdade, que corre de transtornos. Então, essa mudança de idealização do que é o perfeito, do que eles gostariam que fosse exatamente daquele modo, para desvalorização, reflete realmente o transtorno que há na alma dessa pessoa. A pessoa com esse transtorno de borderline, ela pode sentir até que gosta de alguém, mas somente se ela achar que aquela pessoa vai estar sempre disponível para ela. Se a pessoa mover os céus e terra por ela sim acredita que aquela pessoa até possa gostar dela. Mas geralmente a pessoa com esse transtorno, ela tem dificuldade de controlar a raiva. E muitas vezes se torna inadequada, é intensamente irritada. Elas expressam raiva com sarcasmo cortante, ou amargura, ou tem uma fala irritada, direcionada às pessoas próximas, ou ela tem essa atitude com as pessoas que ela acha que a negligenciaram ou a abandonaram. Após a explosão, você vê aí, né? Daquele que amaldiçoa, daquele que se ergue, muitas vezes eles até sentem vergonha, culpa e reforçam os seus sentimentos, os seus ressentimentos da vida. Mas a pessoa que tem esse transtorno, você precisa entender, ela muda de forma abrupta, repentina, e ela muda radicalmente a sua autoimagem. Ela mostra, na verdade, na mudança dos seus objetivos. Ela muda, uma hora ela quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Ela muda de opinião rapidamente, muda de carreira rapidamente, muda de amigos rapidamente. E ela pode se sentir carente em um minuto, mas no outro minuto ela está num acesso de raiva, porque ela acha que é maltratada ou de alguma forma é perseguida. Embora às vezes ela se veja como mal, ela às vezes sente que nem existe na vida de ninguém. Então todo esse processo mental é o que traz a alteração de humor. Então a pessoa é uma pessoa extremamente irritada, ansiosa, costuma durar algumas horas a ansiedade dela, e raramente dura mais do que 2 dias. Aí depois ela cai em si, e aí automaticamente fica toda sensível por aquilo que foram as tensões interpessoais que ela gerou. Então são ímpetos que dirigem a vida dessa pessoa. Então acabam sabotando a si mesmo. Toda vez que está prestes a alcançar um objetivo, a impulsividade que está nela leva ela à autodestruição. Toda vez que está caminhando para concretizar algo, a pessoa mesmo desencadeia atos destrutivos na sua vida e acaba se autodestruindo. Então, essa primeira geração que Salomão está falando, que é na verdade essa geração que tem borderline, o que acontece? Tem instabilidade persistente nos relacionamentos. Não é instável em relacionamento nenhum. Por quê? Porque se você não é estável nem no amor com seus pais, como você vai ser estável no amor com alguém? Não vai ser, não consegue. Então é uma geração instável nos relacionamentos, na autoimagem. Uma hora ela se enxerga bem, outra hora ela se enxerga nada. Nas emoções ela é instável, é um desequilíbrio emocional muito grande. Por quê? Porque tem muita impulsividade. Essa pessoa, ela tem esforços desesperados para evitar um abandono, que é real ou é imaginado. A pessoa criou aquilo na mente dela. A pessoa muitas vezes imagina cenários e os maiores fantasmas, na verdade, ocorrem aqui na mente dela. E são o quê? Os fantasmas que acabam sabotando a vida dela. Terceiro, essa pessoa, ela vive relacionamentos intensos e instáveis,
que se alternam. A idealização, glória, empolgação, e a desvalorização ao mesmo tempo que ela se empolga, criando uma imagem que não existe. Em contrapartida, ela também se autodestrói, se sabota, porque ela o quê? Ela entra nesse círculo, né, de desvalorização, porque não é o meu ideal, não é o que eu sonhei, o que eu idealizei. E eu quero dizer para você, nada é perfeito nesse mundo, e eu quebro da tua vida em nome de Jesus, tudo aquilo que te leva a uma idealização fantasma, a uma idealização mentirosa. O diabo, ele é esse grande mágico, não é? Se você colocar uma criança diante de um ilusionista, o ilusionista fica fazendo as ilusões e a criança fica fascinada. E assim é o diabo muitas vezes. Ele quer criar ilusões para que você sabote aquilo que você tem, aquilo que é verdade na sua vida, em troca de um nada que ele criou, e você acredita em coisas que na verdade são irreais. E eu quero hoje quebrar da tua vida em nome de Jesus toda síndrome de borderline, toda instabilidade emocional, essa autoimagem, essa imagem, esse senso do eu instável. Uma hora você é bom, outra hora você não vale nada, uma hora você tem condições, outra hora você não pode nada. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Está quebrado a impulsividade que tenta te prejudicar. É compulsão em muitas coisas, para na verdade o quê? Você está se sabotando. Mudanças rápidas no humor, muitas vezes dura algumas horas, raramente mais do que alguns dias. Então está na hora de não repetir mais as mesmas deformações, as mesmas falas, as mesmas precipitações, para você não ter que se arrepender depois. Aprenda a silenciar e esperar no Senhor. Esse sentimento persistente de vazio, de abandono, isso se trata de algo espiritual. Essas mudanças rápidas que fazem você ter acessos dentro da sua casa, com a sua família, essa raiva inadequada, intensa, e geram problemas que na verdade às vezes é difícil você controlar. Está quebrado da tua vida todo pensamento paranoico, temporário. Sabe o que é pensamento paranoico? Queridos, isso é problema mental. Sabe o que é pensamento paranoico? Você fica lá com coisas na sua cabeça, e fica lá aquela paranoia na tua cabeça, e fica ali, sabe, ali, e acaba desencadeando estresse. Paranoias são problemas na sua mente, e o Senhor está falando hoje para a tua vida em nome de Jesus. Há uma geração que tem tamanha instabilidade emocional, que é capaz de se levantar contra o próprio pai, contra a própria mãe, tamanha instabilidade dos seus sentimentos, que não sabe colocar as coisas no lugar. Está quebrado da tua vida, da tua família, em o nome do Senhor Jesus. Começa na raiz, resolva a sua vida. Queridos, eu sou filha de pais separados. Meu pai nos deixou, e eu amei meu pai a vida inteira. A vida inteira eu amei meu pai. Humanamente falando, era o tipo de dizer assim: mas que é isso? Você tem que odiar. Era o certo. Mas nunca odiei meu pai. E ainda quando meu pai tinha perdido tudo já, e estava em cima de um leito, osso, eu ia lá e eu que comprava aqueles suplemento alimentar para que ele comesse no fim da vida. Sabe por quê? Porque eu estava resolvida dentro de mim. A geração atual prega o ódio aos pais. A geração atual prega a desobediência aos pais. O mundo atual prega isso aqui, queridos. O ódio ao homem. Nenhum homem presta. Nenhum homem vale nada. E sabe o que acontece? A autoridade do homem é importante
nas nossas vidas, na vida da nossa casa, da nossa família. E eu quero quebrar da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, esse transtorno de personalidade borderline não fará parte da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Os nossos sentimentos serão estáveis e nós teremos a atitude certa. Cada um dá o que tem. A nossa atitude certa vai gerar coisas bênçãos, abençoadas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Agora veja, segundo lugar, o que Salomão falou, que há uma geração que é pura aos próprios olhos, mas que jamais foram lavadas da sua imundícia. E aqui nós vemos um segundo transtorno. Essa geração que nós vemos aí fora, que eles se acham realmente super certos, super bons, e eles se acham puros aos seus próprios olhos, mas na verdade eles nunca foram lavados daquilo que são as contaminações da sua vida. E a psiquiatria, ela chama o transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo é isso, queridos. Narcisismo é um padrão generalizado de grandiosidade. A pessoa tem a necessidade de adulação, ela tem falta de empatia, ela não gosta de ninguém porque ela é o centro dela mesma. São pessoas que têm dificuldade para regular a autoestima e por isso precisam de louvação, de afiliações com pessoas ou instituições para que de alguma forma possam reconhecê-la. Elas tendem a desvalorizar outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade. Precisa anular o próximo para se sentir bem consigo mesmo. Então é uma geração que tem transtornos muitas vezes depressivos, transtornos maiores ou até mais persistentes. São uma geração que tem o transtorno de personalidade, que muitas vezes pensam, será que é borderline? Será que é histriônico? Será que é paranoide, é paranoico? Mas não, a pessoa tem esse sentimento generalizado de grandiosidade a respeito de si. Ela se acha realmente um grande, uma pessoa única, acostumados a associar sua autoimagem e a sensação de admiração dos outros. Ela é movida por aquilo que é a estima dos outros. Então, qual é a característica dessa geração narcisista? Superestimam suas habilidades e exageram nas suas realizações. Acham que são superiores, acham que são originais, especiais, únicos. Essa superestima de si mesmo, do próprio valor, das próprias realizações, muitas vezes implica em subestimar o outro, subestima o valor do outro, só a si mesmo superestima, agora aos outros subestima, põe para baixo a estimação do outro. Precisa que o outro seja inferior, para que a pessoa sempre seja a pessoa plena. São preocupados com fantasias de grandes realizações. São seres que querem ser admirados, ter prestígio, ter influência, viver algo realmente grandioso, porque as coisas normais são poucas para ele. Isso é pouco para mim. Aos olhos da pessoa, ela se julga realmente alguém resplandecente. É como a síndrome de Lúcifer, né? Lúcifer, ele se achou bom demais. Ele achava que ele merecia mais do que ele tinha. E para isso ele estava disposto a romper com Deus e com qualquer coisa. Essa síndrome do narcisista faz com que a pessoa sinta que deve se relacionar apenas com outros tão especiais e talentosos quanto eles mesmos. Não, eu não me relaciono com qualquer um, porque eu tenho que me relacionar com pessoas tão superiores a mim. Elas gostam de status, gostam realmente, daquilo que é somente a roupagem e não se preocupam com a essência. E o que acontece? Para melhorarem a própria autoestima. Então o narcisista, porque ele se acha o bom aos seus próprios olhos, o puro, mas nunca foi lavado da sua imundícia, o que acontece? Ele acha que ele precisa ser admirado.
A autoestima do narcisista depende da consideração positiva dos outros. E por isso ele é muito frágil. Por quê? Eles querem sempre saber se os outros pensam bem dele, se os outros avaliam bem o que eles fazem. Eles são sensíveis, eles se chateiam com as críticas dos outros e pelo fracasso, que se eles se sentirem, eles ficam humilhados, eles se sentem derrotados, porque eles querem sempre ser bem vistos pelos outros, porque eles se acham pessoas gloriosas, formidáveis. Ou eles se afastam e contra-atacam violentamente quem não ousar aplaudir, mas querer realmente mostrar alguma área deficiente. E diz então aqui, nesse ensino, que é o ensino realmente psiquiátrico, da psicologia, que essas pessoas, elas vivem num extremo esforço para realmente mostrar a sua autoimportância, a sua grandiosidade. Eles evitam situações em que eles podem falhar. Afinal, eles não podem falhar porque eles são ótimos, bons. Aos seus olhos, eles são puros, são excelentes. Então, o narcisista, queridos, eles possuem esse padrão persistente de grandiosidade. Eles necessitam de admiração e têm falta de empatia, não se importa com ninguém. O narcisista, ele tem essa sensação exagerada, infundada da sua própria importância, dos seus talentos, da sua grandiosidade. Então ele se acha realmente alguém muito sobrenatural, muito importante para se submeter a qualquer situação constrangedora, humilhação, palavra contrária, crítica. Imagina, eu sou uma pessoa excepcional. Ele se preocupa com as fantasias de realizações ilimitadas. Ele se preocupa em ter influência, em ter poder, em realmente alcançar uma perfeição. E essa atitude faz o quê? Que ele muitas vezes explore os outros para alcançar objetivos próprios. Essa atitude faz o quê? Que a pessoa seja uma pessoa arrogante e altiva. Perceba que Salomão falou exatamente isso. Essa atitude do narcisista faz com que ele tenha a convicção de que é especial e único e que deve se associar apenas com pessoas de mais alto calibre. Tem necessidade de ser incondicionalmente admirado. Tem uma sensação de merecimento. Ele inveja os outros e acham que todos os invejam também. Então esse narcisista, às vezes, é confundido com o bipolar. Mas não é, porque o narcisista, ele apresenta depressão. O narcisista, porque tem esse sentimento de grandiosidade, às vezes as pessoas acham que ele é bipolar, mas não, ele tem mudanças de humor, mas não são desencadeadas por situações reais. São desencadeadas por alguém que o insultou, por alguém que não o aplaudiu, por alguém que não bajulou a sua autoestima. Às vezes acham até que o narcisista é antissocial, porque ele explora os outros para se promover, mas na verdade ele explora os outros para realmente manter sua autoestima. O que importa é ele estar por cima. E perceba o que Salomão falou: há uma geração cujos olhos são altivos e as pálpebras são sempre levantadas. Eles se julgam superiores, eles se julgam altivos. Necessita de elogio, pode permitir que alguém molde o seu comportamento. Mas sabe o que acontece com o narcisista? Dificilmente ele gosta da abordagem do evangelho, porque o evangelho é muito simples para ele. É muito simplicidade. E eles se sentem realmente seres únicos. Eu sou assim, eu não preciso mudar nada. Por quê? Porque eles se acham puros diante dos próprios olhos. Mas, o que a Bíblia falou a respeito deles? Mas eles ainda estão sujos e precisam ser lavados. E eu quero que você entenda hoje, em nome de Jesus, há coisas na nossa vida
que nós pensamos que se trata de um problema, de um hábito. Mas na verdade se trata de um problema de personalidade, um problema mental que precisa ser tratado, que precisa ser curado, que precisa ser submetido à palavra de Deus. E o Senhor falou para Salomão, queridos, antes de Jesus vir na terra, essa geração viria na terra. A geração que se levantaria contra os próprios pais. A geração que ousaria desafiar os próprios pais. A geração que se julgaria limpa, sabedora de tudo, mas precisam ser lavadas e não conhecem nada. A geração de olhos altivos, que não se curvam, que são arrogantes, que acham que sabem de tudo. Mas eu quero declarar, a palavra de Deus está no controle da tua vida, das nossas vidas. E a palavra de Deus é água purificadora. E pela palavra de Deus, que é espada, toda obra maligna, demoníaca, mental, transtornos, caiam por terra pelo poder da palavra de Deus. Na tua casa, na tua família, na tua descendência, até 1000 gerações dos que amam a Deus serão visitados pela palavra do Senhor em nome de Jesus. E tudo aquilo que quer transtornar a personalidade da nossa família, da nossa casa, que pelo poder de Jesus Cristo nós vejamos a mão do Senhor. É necessário nascer de novo e que eles possam não ser conforme o mundo quer moldá-los, não ser conforme o mundo quer implantar sobre eles, mas serem, em nome de Jesus, submetidos à palavra de Jesus e alcançarem o favor de Deus, o milagre de Deus, o impossível de Deus, a humildade do Senhor Jesus, a cura do Senhor Jesus, a emoção curada pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, a humildade no Senhor Jesus, para que sejam instrumentos de milagre e de poder sobre a terra em nome de Jesus. Agora, para encerrar, coloca em 2 Timóteo 3:2, só para você ver que Timóteo, ele descreve exatamente esses transtornos. Olha só. E esses transtornos estariam na geração do fim. Põe no versículo 1, só para a gente. A geração do final dos tempos. E olha o que ele fala. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis. Perceba, Paulo está falando agora. Timóteo era um jovem. Perceba, nos últimos dias os tempos serão difíceis. Por quê? Olha aí, queridos, os transtornos que estariam nas pessoas. Porque haverá homens amantes de si mesmo. O que é isso? Narcisista. Avarentos, narcisista. Presunçosos, soberbos, blasfemos, narcisista. Desobediente a pais e mães, ingratos profanos, borderline. Vocês viram lá? Desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, amaldiçoa o pai e ainda não fala bem da mãe. Borderline, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Vamos continuar. Sem afeto natural, narcisista. Ou também, o borderline, narcisista, sem afeto natural. Irreconciliáveis, aqueles que se sentem o quê? A estrela da manhã, é puro aos próprios olhos, como nós acabamos de ver, são o quê? Os narcisistas, irreconciliáveis, porque eles são a estrela da manhã. Quem ousou me criticar? Quem ousa querer me ensinar alguma coisa? Eu sou puro aos meus próprios olhos e não preciso que ninguém me ensine nada. Irreconciliáveis, narcisista, caluniadores, intemperantes. Quem são? Os que as emoções são um vulcão, é lá em cima e lá embaixo. Borderline, não tem temperança, não tem domínio próprio. Cruéis, sem amor para com os bons. Quem são esses? Alguns colocam como os narcisistas, mas também eles são muitas vezes associados a uma outra
um outro transtorno de personalidade antissocial. É cruel, sem amor para com os bons. Vocês viram lá que só se relaciona ou para diminuir o outro, mas para manter o outro a fim de promovê-lo. Senão, se você não me aplaudir, então não serve. Sem afeto natural. Pode seguir. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Queridos, essa é a geração que estaria na terra nos últimos tempos. Nós precisamos da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que ela penetra até a alma, e ela divide as medulas, e ela divide as nossas deformações, e ela arranca, e ela corta, e ela poda a nossa árvore, para que nós não façamos parte dessa geração do fim, mas nós sejamos pessoas podadas, pessoas realmente que o Senhor trata, que o Senhor cura, que o Senhor livra. Se até a psiquiatria já está combatendo esses transtornos no ser humano, tamanha quantidade de pessoas que estão assim, quanto mais nós, servos de Deus, precisamos entender tudo aquilo que ocupa a mente, tudo aquilo que está na sua vida, falta de empatia, tudo aquilo que está na tua alma, que na verdade quer destruir o teu amanhã, a tua família, o teu coração e a tua alma. Vocês viram, e nós vimos juntos, né? Que aquilo que é o sentimento, que quer muitas vezes te paralisar. Mas, em nome de Jesus, como diz, a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Que nós possamos deixar Deus moldar a nossa vida, Deus realmente curar a nossa personalidade, independente do seu histórico familiar, que nós não pertençamos a essa geração do fim, mas nós sejamos aqueles que buscam ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. O Senhor nos predestinou para sermos a imagem do Senhor Jesus. Ao contrário do orgulho, é a humildade. Ao contrário do ódio, é o amor. Ao contrário da ofensa, é o perdão. Ao contrário daquilo que é sentimento de deformação, é o sentimento de ajuste com a vontade de Deus. Que nós possamos não ser puro aos nossos olhos, mas sim que Deus possa olhar dos céus e falar: eu escolho a Davi, eu escolho a Samuel, porque eu não vejo como vejo os homens. Os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Que o Senhor te marque com essa palavra, com esse ensino, e que o Espírito Santo te encha de autoridade e de discernimento, para entender o que são problemas de ordem psicológica, psiquiátrica, mental, que precisa sim ser tratado, curado e vencido pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. Nós vamos orar, queridos. E você vai colocar a sua família diante do Senhor. Se você, em nome de Jesus, vocês viram, né? Que os pensamentos paranoicos, eles são pensamentos psiquiátricos. E há pessoas, queridas, que são assim atormentadas por paranoias, coisas que ficam na sua mente, certezas, ilusões, coisas que vão martelando para te autodestruir, para destruir teu casamento, destruir tua casa, destruir tua família. Eu repreendo em nome de Jesus todo ataque na tua mente, todo ataque em nome de Jesus está denunciado. Deus deu essa palavra hoje para denunciar e você entender, há um ataque contra a tua mente. Coloca o capacete da salvação, para anular os dardos inflamados do diabo contra a tua mente. Em nome de Jesus, começa a orar agora pela tua casa. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante de ti nossa vida, colocamos diante de ti o nosso coração, Senhor. Nós colocamos agora, Senhor, os nossos laços familiares diante de ti. Em nome de Jesus, irmão, irmã, se você tem algo contra seu pai,
contra sua mãe, em nome de Jesus, libere-se agora. Liberte-se agora, porque esse problema com aquele que são os teus genitores vai tentar prejudicar todas as áreas da sua vida. Liberte-se agora, liberta agora da sua descendência lá em cima, porque se você não consegue amar aqueles que te colocaram no mundo, querido, você não vai conseguir realmente viver e ser realmente uma pessoa estável nessa terra em relacionamento nenhum. Perdoe agora familiares próximos teu, perdoe e liberte-se agora. Senhor, nós colocamos diante de ti nossa vida, nós repreendemos todo transtorno, meu Pai, de personalidade, meu Pai, toda borderline, Senhor, em nome de Jesus, era essa instabilidade, essa hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais. Meu Deus amado, pode ter começado lá atrás, Senhor, até por algo mal que essa pessoa viveu com seus genitores, mas eu declaro, meu Pai, a tua palavra diz que quem tem o coração puro verá Deus, independente do mal que alguém possa ter feito com essa pessoa. A pureza dessa pessoa vai fazer com que ela, meu Pai, veja o Senhor, e ela vai se livrar hoje de todo o mal que possam ter feito contra ela, todo o mal que possam ter feito contra ela, Senhor, não é, meu Pai, nela que estará, porque o coração dela estará limpo, que ela possa ter relacionamentos saudáveis, que possa ter, meu Pai, relacionamentos estáveis, emoções, relacionamentos estáveis, em nome de Jesus, seja quebrado todo comportamento impulsivo, toda oscilação, em nome de Jesus, toda oscilação brusca de humor. Uma hora essa pessoa está de um jeito, outra hora está de outro jeito, está quebrado da vida dela, esse transtorno, em nome de Jesus, no psique dela, em o nome de Jesus, meu Pai, esse transtorno de humor está quebrado, em nome de Jesus, esse sentimento de abandono, em nome de Jesus, esse sentimento que faz essa pessoa querer mudanças frequentes de objetivos, de valores, de amigos, de amizades. Senhor, toda essa, meu Pai eterno, oscilação, impulsividade, instabilidade está quebrada da tua vida. Você vai ter raízes, você tem raízes, e começou lá no seu pai, na sua mãe, quando você chegou a esse mundo. Em nome de Jesus, você tem raízes, e você vai ser uma pessoa de raízes nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus uma pessoa estável, em nome de Jesus Cristo. Todo sentimento de abandono, negligência, todo medo intenso, raiva, pânico, saia da tua vida em nome do Senhor Jesus. Toda mudança de ponto de vista, toda mudança abrupta, dramática, seja quebrada da tua alma em nome de Jesus Cristo. Seja quebrado da tua alma em o nome de Jesus. Toda falsa idealização no casamento, no matrimônio, na vida material, na vida financeira, toda falsa idealização caia por terra, em nome de Jesus. Você vai andar por aquilo que você já alcançou, e você vai valorizar o que Deus tem te dado, porque mais o Senhor te dará, em nome do Senhor Jesus. A grama do vizinho não é mais verde, não, é o que Deus tem te dado, que é abençoado, que vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Toda dificuldade de controlar a raiva, em nome de Jesus, toda irritação, toda raiva com sarcasmo, toda amargura direcionada, toda negligência, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Agora toda alteração do humor, irritabilidade, ansiedade, que dura horas e não dura mais do que 2 dias, e faz você cometer loucuras, e depois você
se arrepende, fica chorando. Está quebrado esse desequilíbrio da tua vida, essa extrema sensibilidade nas tensões interpessoais. É muita sensibilidade, é muita sensibilidade. O marido não pode falar um A, o filho falou um tio, alguém falou um X. É muita sensibilidade nas relações interpessoais. Está quebrado esse borderline da tua vida. Em nome de Jesus, você é maduro, você é seguro, você tem raiz. Em nome de Jesus, você tem Deus. Toda autossabotagem que faz você ser impossível, que faz você não ir até o fim nas coisas, está quebrado da tua vida. Toda paranoia que enche tua mente de perturbação, eu repreendo, denuncio agora e declaro a tua mente sarada, curada, liberta pelo sangue de Jesus. Eu abençoo o teu povo, Senhor, as relações interpessoais deles, e eu declaro a vitória, o milagre, a bênção em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Está ligado na sua vida. Glória a Deus. Graças a Jesus. Por favor, pegue na sua cadeira esse envelope. Nós estaremos entregando nossa oferta ao Senhor. Entregue uma oferta de amor. Semeie na casa de Deus. Entrega seu dízimo, sua oferta. Agora, dia 20, nós estaremos pagando, com a graça de Deus, o nosso aluguel e o nosso IPTU. Seja um participante dessa obra. Amém? Vamos erguer a mão ao alto. Senhor, eu abençoo a vida do teu povo. Nós não queremos ser puro aos nossos olhos, Senhor. Nós queremos ser puro aos teus olhos. Que o Senhor possa olhar dos altos céus e ver, Senhor, graça no teu povo. E achar graça no seu povo. Abençoa, Senhor, fortalece, reanima. Em nome de Jesus, enche do teu poder o teu povo, Senhor. Abre as janelas dos céus, traga bênção sem medida, Senhor. Dê a eles a prosperidade, a riqueza. Repreendemos a miséria, repreendemos a doença, repreendemos a escassez, repreendemos a porta fechada. Que a porta do milagre se abra e que o impossível aconteça. Eu abençoo a vida financeira, Senhor. Honra cada dizimista e ofertante dessa casa, Senhor. Em o nome de Jesus, honra. Mostra o teu poder sobre eles, meu Pai. Mostra, Senhor, a tua graça, a tua glória sobre eles. Escancar as janelas dos céus, meu Pai. Que seja repreendido o devorador, o migrador, o destruidor. E que venha a riqueza, a bênção e a fartura em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você que trouxe o dízimo ou oferta, por favor, traga o gasofilaço. Ou você pode estar transmitindo. Amém? Em nome de Jesus. O bispo vai falar. Queridos, nós já teremos momento de oração. Quem quiser, esteja à vontade. E em seguida, você que quiser ficar, permaneça conosco. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem aí? É punk, né? Essas palavras que Deus começa a se manifestar, porque Ele está querendo livrar a igreja de algumas coisas. Quando eu falo a igreja, não é Efraim, é igreja no sentido geral. E eu hoje estava conversando com um pastor de Pitangueiras, ele falou algumas coisas, a Raquel nem sabe, algumas coisas que ele falou que tem tudo a ver com a palavra que foi pregada hoje. Então está geral, irmãos. O negócio está assim, desencadeado, né? Desatado. E como diz os psicólogos, tudo começa no berço. Então o diabo foi sabendo. O que destrói vidas? A discordância. Então o diabo, sabendo que vai comprometer o futuro amanhã, ela começa a plantar na base. A discórdia, o abuso emocional, o relacionamento abusivo. E isso vem para a igreja. Né? Nós nunca tivemos tantas situações. Quando nós, eu digo as igrejas, nunca tiveram tantas situações emocionais, psicológicas dentro das igrejas. Por isso que muitas das igrejas, né, estão coachilizando, virando coach, igreja coaching. Por quê? Porque está desenfreado o negócio. Então, é muito sério e você precisa se atentar. Se você tem algum sintoma desse,
se corrija, coloca a sua vida debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Amém? Como a gente está sempre disponível ao que Deus quer mudar, a gente sempre obedece. Eu vou começar quinta-feira agora uma campanha sobre as fontes de Elim. As fontes de Elim são fontes que Deus está nos dando como livramentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a oração de terça e no final do culto de quinta-feira nós vamos embutir oração junto com a palavra. E aí nós vamos ter atos proféticos, unção com óleo, e vai ter um monte de coisa, aquilo que Deus... Por quê? Porque eu quero agregar valores espirituais dentro disso, dessa campanha que nós vamos fazer. Amém? Posso ouvir amém? Amém? Então, hoje não terá oração, vai ser na quinta-feira. E na quinta a gente começa o primeiro dia dessa campanha das fontes de Elim. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Uma das orações proféticas vocês devem ter recebido, que é a fonte da resposta. Né? Então nós vamos fazer essas orações e nós vamos clamar, nós vamos fazer aí todo o material de divulgação, nós vamos fazer tudo aquilo para nós estarmos orando e clamando ao Senhor. Amém? Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cubra sua cabeça, que a graça e o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, que Ele te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Deus te abençoe, vai em paz, tchau.